Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais uma edição do Manaim Entrevista. E olha só, o Manaim Entrevista cada vez tem trazido histórias tão bonitas, histórias interessantes e algo que sempre é interessante, é bom de você conhecer, que até te ajuda. Esse é o nosso objetivo, esse é o Manaim Entrevista. E eu hoje entendo que o Manaim Entrevista ele é até especial e você vai entender por que agora. Eu recebo aqui hoje comigo, no Manaim de Domingos Martins, no nosso estúdio no Manaim, o nosso irmão Carlos Alberto Leitão, que vai saudar você agora com a paz do Senhor. E depois eu vou explicar por que a gente trouxe o Carlos aqui. Carlos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor. Junto com o Carlos está a nossa irmã Eliette, que todo mundo conhece. Ela está sempre nas transmissões, né, do satélite, fazendo a parte de interpretação de Libras. Então, se a Eliette está aqui, o assunto que a gente vai abordar é um assunto vinculado a esse tema, o tema da surdez, o tema da interpretação de Libras, enfim, alguma coisa vinculada a isso. E o Carlos, que acabou de saudar a você aí, o Carlos é surdo. O nosso irmão Carlos, ele tem uma perda auditiva profunda bilateral. Esse é o termo técnico do que ele tem, né, daquilo que ele traz. Inclusive, ele vai explicar como isso aconteceu na vida dele. E nós identificamos aqui essa perda auditiva é uma perda bastante intensa, ou seja, ele tem uma audição extremamente limitada. E você vai entender porque ele mesmo vai falar. Com um detalhe, quando eu digo que o Carlos vai falar, é porque ele é oralizado, ou seja, ele fala, ele consegue falar e nós vamos entender aqui o que ele está falando. Nós vamos conversar com o Carlos, ele faz leitura labial e ele também consegue se expressar através da fala. Carlos, a primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: você já nasceu surdo? Sim, já nasci. Na verdade, a minha família não tem esse tipo de problema de deficiência. Para mim foi a primeira vez. Eu nasci com deficiência auditiva profunda. Fomos ao médico para ver realmente que eu sou. Muito bem. É importante você saber, deixa eu falar para essa câmera aqui, é importante você saber que a pessoa surda, né, muitas pessoas falam sobre o surdo de maneira errada e usam a expressão surdo-mudo, né? Por que isso é errado? A pessoa não é muda, ela tem a sua capacidade de falar normal, mas a gente aprende a falar ouvindo. Então, se a pessoa não ouve, ela também não consegue desenvolver a fala. Por esse motivo, por não aprender a usar o seu aparelho fonador. E por isso, o fato do Carlos falar, como nós estamos ouvindo agora, em si já é um exemplo de superação e um exemplo, inclusive, que ele vai trazer aqui de uma experiência com o Senhor. Tá? Então, só para você entender aqui a nossa conversa, inclusive você está percebendo que eu estou falando de maneira mais pausada, exatamente porque o Carlos faz a leitura labial e para que haja comunicação entre nós, eu preciso falar assim para ele compreender aquilo que eu estou falando. Muito bem. Do ponto de vista dessa perda auditiva que você tem, para que todos entendam, né, como é, que tipos de sons você consegue ouvir? Bem, eu assim, na minha deficiência profunda, eu consigo identificar os sons tipo alto. Por exemplo, os louvores cantam, expressam, dá para ouvir, mas não é ouvir muito bem. Ajuda. E pessoas falando nada. Barulho de moto, carros velhos, caminhão, avião, principalmente a vibração. Bateria, por exemplo. E o agudo eu não consigo ouvir, porque a minha deficiência identifica mais grave. Muito bem.
Carlos, como é que você desenvolveu, já que você já nasceu sem ouvir, como você desenvolveu a oralização? Conta um pouco desta sua experiência de desenvolver a sua capacidade de se expressar pela voz. Então, na verdade, eu nasci na minha deficiência. Os meus pais não sabiam o que faziam. Então, o meu médico falou, foi indicar aos meus pais, vá para a fonoaudióloga. Fonoaudióloga, como? Como assim? Porque naquela época só falava escola para surdas. Mas a minha pediatra disse não, vá para a fonoaudióloga. Com o tempo foi passando, comecei a aprender a fala. Tem várias metodologias diferentes, tem desenvolvimento diferente. Primeiro passo é conhecer as palavras, identificar os tipos de choice e vibrar. São várias metodologias, conhecendo a português, como estruturar as frases, e falando, e vai praticando. Quando eu cheguei no cultural, foi uma experiência muito boa. Eu comecei a socializar várias pessoas. É claro, eu tive preconceito, mas não é momento de parar, é momento de seguir. Principalmente do Senhor, porque o Senhor sempre está ao meu lado, tem uma família. Passamos, foi árduo, mas valeu a pena. Quando eu fui para a faculdade, comecei a falar, socializar com as pessoas. Eu nunca aprendi Libras, porque o objetivo da minha fonoaudióloga era falar, desenvolver, aprimorar para o futuro melhor. Isso foi importante. Hoje eu posso aprender Libras, mas o desenvolvimento de fono não é outro processo, porque ele pode confundir a linguagem. Então realmente valeu a pena falar. Depois Libras. O processo de aprendizado da leitura labial, ele foi ao mesmo tempo do processo de aprendizado da oralização? Sim, e a fonoaudióloga sempre trabalhava para a leitura labial. Aprendendo a ler o movimento da boca, por exemplo, palavras, som mais forte, som mais fraco, articular mais, articular menos. Tipo, botar a mão, ler nos lábios. E foi desenvolvendo, foi difícil, mas é um desenvolvimento muito importante. Você falou, contou aqui que você fez o ensino médio e você fez a faculdade. Você tem uma formação superior? Eu sou arquiteto e urbanista. Depois eu fiz pós-graduação e projetos sustentáveis. E atualmente eu estou especialista em acessibilidade. Inclusive, eu tenho uma outra pergunta a te fazer. Você conheceu os projetos sustentáveis do Manaim? Assim, hoje sim, na verdade estou muito focado para acessibilidade, mas tem a ver com sustentabilidade. Por exemplo, se você colocar o piso permeável, porque realmente é acessível. Tem alguns produtos que fazem parte de acessibilidade. Muito bom. Fala agora sobre a sua experiência com o Senhor. Porque você falou da sua experiência com a surdez e o desenvolvimento da capacidade de falar e de ler os lábios. Mas e nesse contexto, como foi a sua experiência com Deus nesta obra? Então, é um longo prazo, é um caminho muito grande. E, primeiro, eu usei aparelho auditivo. O Senhor não permitiu usar esse aparelho. Não sabemos por quê, porque eu era criança. Meu pai também ficou assim. Mas um dia, eu fui ter um momento para tirar o aparelho.
até comprime o teu labirintite. Eu tiro o aparelho, eu corto muito de aparelho, porque o aparelho foi de aprende, mas não é o fio, mas foi te identifica, é diferente. Então, quando cheguei adolescente, menina fase, foi muito marcante, porque a gente eu tenho o hábito de participar do culto lá, toda sexta-feira, como a gente faz. Meu pai pastor, né? E me tem uma palavra, eu e meu irmão. Carlos, eu vou te dar uma palavra. E eu quero te dar uma peça para sua vida, para o seu futuro. E me tem uma palavra de 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9:10. Não, desculpa, 9:10. E o Senhor quer permanecer a obra, permanece. Quer permanecer a obra, o Senhor não vai ficar conosco. Então, a preocupação dos meus pais é a herança, como Davi passou por Salomão. Tudo, a obra do Senhor é trabalhar. O Senhor vai me abençoar minha vida, para minha deficiência. Trabalho e juntos. Isso foi uma experiência muito profunda que eu tive. Glória a Deus. Tem um fato a seu respeito que é muito interessante. Você toca e canta. Você é instrumentista e você também canta. Como é que é isso? Explica isso pra gente. Eu comecei a tocar piano de adolescente. Foi mais ou menos meio de adolescência. Ninguém acreditava. Assim, a minha mãe é professora de música de transversal. Ela estudou Vila Lobos, do Rio de Janeiro. E a minha professora, a minha filha, me chamou. Você pode tocar piano? Pode, assim, por nada. Fui. Então, eu comecei a tocar teoria. A teoria é importante. Depois a prática. A prática, eu comecei a tocar mais músicas simples. Música para criança. Como teve formação. As pessoas ficaram impressionadas. Você junto, você toca. Sim, toca. Assim, eu não disse uma coisa. Foi uma forma muito natural. Eu comecei a tocar música de Beethoven, tocava noturnos, Chopin, flauta, Chopin, tocava tico-tico no fubá, tocava carioca. Então, foi aprimorando. E teve um dia a minha professora pediu, Carlos, tira a partitura. Tira a partitura. Tá bom, vamos continuar. Toquei. Assim foi uma forma natural. Eu acredito no milagre. Só eu mesmo. Glória a Deus. Você está acompanhando aqui a entrevista, né? Nós estamos entrevistando o nosso irmão Carlos, que é surdo, né? Ele é oralizado, né? Ou seja, ele fala, ele desenvolveu a competência, a capacidade de se expressar através da fala e também faz leitura labial. A Eliette está aqui ao nosso lado, ela está dando um apoio, né, para uma eventual necessidade de Libras, e a gente está trazendo essa conversa até aqui sem precisar, né, de Libras, porque a nossa comunicação está acontecendo de maneira fluida, natural. Nós estamos conversando aqui tranquilamente e só isso está sendo uma experiência, pelo menos para mim, muito interessante. Bom, mas você não só toca, você canta. Eu canto também. Assim, eu comecei a cantar desde criança. Por causa da leitura labial, do irmão cantando. Como tempo for passando, eu uso o rasfone do ouvido, volume máximo. Não é volume médio, não, é máximo. Então eu começo a identificar o ritmo do louvor. Mas tem que acompanhar com letra. Se a letra não consigo, com letra ajuda. Vai acompanhando como é o ritmo, como cantar. Foi. Aí eu canto. Então, canta um pouquinho pra gente.
Bom, eu vou cantar o louvor. Já cheguei até aqui. Ótimo. Já cheguei até aqui. Eu não posso desistir. Devo a força pra dar. As lutas vieram, mas também passaram. Tentaram nos derrubar. Aí no final do coro, nada nos faltou. Glória a Deus. Tudo tem pra fé e tem coroa pra guardar. Tudo fez de novo com amor glorioso. E nos tem vitória e hoje e ontem nos dará no amanhã. Eu errei uma parte. Não, você acertou muito. Acertou muito, muito. Tem pessoas que ouvem muito bem e não conseguem cantar, e você conseguiu. Que maravilha, glória a Jesus. Carlos, a sua experiência é, sem dúvida, uma experiência de superação. Quando qualquer um de nós alcança esta superação, ou uma experiência de superação, uma vitória, isso não só nos traz um sentimento de realização muito grande, como também serve de exemplo para outras pessoas que estão passando por momentos difíceis. E eu queria te pedir para você deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. Eu queria que você falasse para essa câmera aqui e desse uma mensagem sua, do Carlos, servo do Senhor, músico e surdo, sobre como enfrentar as diversas situações difíceis na vida. Eu acho muito importante para a família, principalmente família, porque às vezes a família fica muito assustada do filho com deficiência, não se assusta, mas o Senhor está conosco. E o Senhor vai fazer tudo para nossas vidas, para as famílias, momentos muito difíceis. Mas vale muito a pena permanecer na obra, ouvir a palavra e conhecer mais a palavra mais profunda. Assim a palavra fala, não temas, o Senhor está contigo. Então, como aconteceu com meus pais, não paramos, vamos continuar para frente. Como eu contei com o pastor Josias, uma experiência. Então, eu acho muito importante para todas as pessoas que possam conhecer. Porque tem pessoas que acham e vai funcionar. Não. Segue. Quando seguir, o Senhor vai te prosperar. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Eliette, não vou te deixar de fora dessa entrevista, não? Se você pensou. Pensei. Mas, assim, a gente está sempre muito próximo no dia a dia, no trabalho, e a Igreja Cristã Maranata tem uma clara disposição, e isso já há mais de 10 anos, de atender a esse público, né, específico ao público daqueses irmãos que têm algum nível de deficiência auditiva, até a deficiência total, a surdez completa. Dentro dessa experiência do Carlos, o que tem sido para você fazer esse trabalho? Eu já te entrevistei sobre o trabalho de Libras, mas eu queria aproveitar essa conversa nossa para você falar um pouco sobre isso, sobre as experiências de superação que você tem encontrado ao lidar com o público de surdos. Eu vejo um público assim muito realmente esforçado para se manter dentro assim da sociedade. E também é um público que tem algumas dificuldades para entrar na sociedade, até por questão financeira. Uns têm oportunidades de ter mais acesso ao conhecimento, outros não, mas eu vejo assim, de todos os níveis que eu conheço dos nossos irmãos, dentro das suas possibilidades, todos se esforçam para ser alguém na sociedade, serem reconhecidos como
pessoas ouvintes ou surdas como um cidadão, né? E cada vez mais eu me surpreendo com o Senhor, porque eu tive uma experiência não boa, né? Num dia em relação ao surdo, num trabalho aí, num programa que eu estava gravando. E no outro dia o Senhor me manda o Carlos, me responde. O Carlos se comunica, não me conhecia, né? Eu acho que encontrou meu contato e me mandou uma mensagem pelo WhatsApp. E eu estava triste por uma situação. Aí eu conversando com ele perguntando sobre seminário, se ia ter intérprete e tal. Aí eu falei, agora eu vou aproveitar e vou me desabafar um pouquinho. Aí eu perguntei, né? Eu falei, Carlos, tem surdos assim no nosso meio que tocam instrumentos? Tem, que tocam. E cantam? Ele falou, sim, eu. Eu falei, Senhor, obrigada pela resposta. Eu desde pequeno, eu canto, eu toco e, né, sou oralizada e tal. Aí fui me aprofundando, conversando, conhecendo ele. Então, irmãos, é superação mesmo, e independente do seu nível, né, social, assim, financeiro, cada um com as suas, né, dificuldades, como os ouvintes também têm, né, dificuldades para numa profissão crescer mais ou ter mais conhecimento, enfim. O importante é como o Carlos falou, se o Senhor está conosco, nada é impossível. Até falo que a minha experiência, eu jamais pensei que eu ia ter uma profissão um dia, porque eu tive minhas dificuldades também a ter acesso a ensino, né? Então, eu também consegui me superar. Estou fazendo faculdade agora com 56 anos. Enfim, não existe idade nem deficiência que nos limitam. É o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos dá condição e que, como ele falou, entregar nossa vida ao Senhor e confiar no Senhor. E eu fiquei tão feliz de conhecer o Carlos. Cada irmão surdo que eu conheço, eu sempre fico muito feliz. Mas ele faz parte agora de uma experiência na minha vida como a primeira surda, que é a Juliana, na minha igreja. Eu tenho experiência profunda com ela. Então, a gente vai conhecendo vocês, vendo a superação e vendo as mãos do Senhor em tudo. Eu fiquei muito feliz, estou muito feliz. Glória a Deus. Carlos, foi um grande prazer recebê-lo aqui. Prazer. Parabéns pelo seu esforço. Obrigado. Né? E podemos juntos glorificar ao Senhor, porque por ver mais uma vez a operação do Senhor na vida de um servo dele, ajudando, né, abrindo portas, criando condições para a vitória. Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Muito bem, a gente chega então ao final de mais uma edição do Manaim Entrevista, uma edição especial do Manaim Entrevista. Repito, pelo menos para mim, está sendo especial. E eu espero que isso que você assistiu, que você ouviu, que você viu aqui, sirva para você de lição acerca daquilo que Deus pode fazer por quem está na sua presença. Deus abençoe a todos, uma boa semana, a paz do Senhor.